E no vídeo de hoje, Paulo em Atenas, um texto escrito por Tácito da Gama Leite Filho e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1981. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Paulo dirigiu-se a Atenas, vindo do norte, objetivando, dentro de poucos dias, unir-se a Silas e Timóteo. Já conhecia a grande cidade intitulada a Universidade do Mundo, porque depois dela, em lugar algum na história da época, havia tanta tradição cultural. De Atenas haviam saído generais, estadistas, historiadores, oradores, poetas e filósofos. Paulo, homem integrado em sua época, conhecia muito bem a cultura e os costumes do lugar. Sabia também que a cidade perdera muito do seu antigo estado de glória. Ao entrar nela, deve ter feito um retrospecto de toda a história que, ao seu tempo, não era tão antiga como hoje. Deve ter pensado em homens como Tales de Mileto, que em seu sistema filosófico propunha que o princípio de tudo estava na água. Deve ter se recordado de Anaxímenes, que sustentava ser o ar o princípio de todas as coisas. Certamente veio à sua mente o papel desempenhado por Sócrates, trazendo uma nova orientação ao pensamento humano através da máxima que lera no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Recordou-se de um Platão, de um Aristóteles e de muitos outros que, de formas variadas, procuravam explicar o mundo que os cercava. Pensava Paulo que em Atenas se poderia ver, em matéria de arte, a arquitetura, obra do arquiteto Iquitino, o qual, ajudado por Calicrato, desenhara o Parthenon. Fídias havia sido o escultor. Este edifício, em virtude de sua beleza, tem levado muitos a lhe atribuírem o título de um dos mais belos do mundo. Outras obras de arte eram o Erecteion, o pequeno balcão das Cariátides, e o Epidauro, um lindo teatro, dentre tantas que se apresentam diante dos olhos daqueles que estudam a maravilhosa história de Atenas, capital da Grécia. Conhecendo toda a glória da cidade, Paulo não planejara fazer turismo. Não correspondia ao apóstolo proceder de tal forma. Como embaixador do reino de Deus, representaria também naquela cidade o seu Senhor. Sabia Paulo o quanto era difícil pregar o evangelho naquele lugar, onde não havia colônia judaica propriamente dita. Existia, sim, alguns núcleos isolados que possuíam até uma sinagoga, onde Paulo tentou um contato completamente mal sucedido. Preocupava-se Paulo com o caráter idolátrico que impregnava a cidade. Talvez fora essa preocupação que o levara aos seus compatriotas. Sendo evitado por esses, seguiu um costume helênico. Começou a pregar sua nova mensagem aos que passavam. Chegou a reunir um grupo de curiosos que se aproximavam para ouvirem, mas que nele não encontravam uma dose filosófica. Era um paroleiro, charlatão. Atos 17, do 18 ao 20. Pensavam que ele estivesse anunciando um novo casal de divindades, Jesus e Anastácia. Sem dúvida, algum ouvinte superficial teria ouvido Paulo repetir como um refrão esses dois nomes: Jesus e ressurreição, em grego, Anástasis. Positivamente para Paulo, a ressurreição de Cristo era o acontecimento máximo do cristianismo e constituía o tema de sua mensagem, pois dava um significado especial à experiência cristã. Dentre os ouvintes estavam os epicureus e os estoicos. Os estoicos advogavam a conquista sobre o mal através do controle próprio, que transformou em orgulho, desespero e panteísmo.
Os epicureus eram ateístas, levianos, frívolos, egoístas e degeneraram sua crença em mero amor ao prazer. E eles estavam sempre prontos para defenderem suas opiniões diante de qualquer recém-chegado. Certamente, movidos pela curiosidade, pelo desejo de ouvirem alguma coisa nova, alguns ouvintes propuseram a Paulo que fizesse uma conferência no Areópago, lugar onde certamente se reuniam pessoas famosas da sociedade ateniense. O Areópago ficava no sopé de 2 montes e foi assim chamado em honra a Ares, o deus da guerra. Servia de sala de audiência e reuniões solenes. Durante o primeiro século, o termo Areópago era mais tomado como sinônimo de conselho do que de lugar. Conjecturas têm havido de que Paulo falara na Ágora, centro político, comercial e social de Atenas, que era uma praça circundada por muitos edifícios públicos. Na Ágora, Paulo teria falado aos frequentadores do Areópago, cujas tarefas mais exercidas eram o controle sobre a religião e a moral. Aceitando o desafio de falar publicamente em lugar apropriado, Paulo teve a oportunidade de expor o evangelho aos atenienses. Em sua pregação, referiu-se ao que observara na cidade e seus arredores, em particular a menção repetida que os atenienses tinham de conhecer, levou o apóstolo ao seu principal ponto de contato. Mencionou uma estátua ao Deus desconhecido. Embora não tivesse encontrado na cidade algum altar com esta inscrição, tinha pelo menos descoberto inscrições com estas simples palavras. Um altar encontrado no Monte Palatino, em Roma, tem a seguinte inscrição: consagrado um deus ou deusa. Este não tem imagem e é feito de pedra. Data de cerca de 100 a.C. Mais tarde, Pausânia, um viajante, relatou que vira no caminho de Atenas para Pireu altares de deuses chamados desconhecidos. Ora, foi a partir deste ponto de contato, o Deus desconhecido, que Paulo começou a proclamar o Evangelho e proferiu uma alocução filosófica perante os sábios de Atenas. Podemos até dizer que a segunda viagem missionária do apóstolo legou à humanidade uma peça de oratória valiosíssima, um verdadeiro libelo, que foi o seu discurso no Areópago. Não fosse o próprio testemunho de Paulo, confirmando sua estadia em Atenas, muitos tomariam este episódio como uma construção imaginária de Lucas, objetivando confrontar Paulo com Sócrates ou o cristianismo nascente com a cultura helênica em decadência. Partindo do seu exórdio, Paulo conseguiu captar a atenção da plateia. Disse em forma de elogio que os atenienses eram religiosos, mas de maneira delicada, deixando-os entender que essa religiosidade é imperfeita, embora profundamente aproveitável. Para Paulo, Deus nunca deixou de se manifestar ao homem. O Evangelho é a plenitude dessa manifestação. Os atenienses, que a reconhecessem, a sua religiosidade imperfeita, retomariam a caminhada ascendente e prosseguiriam até encontrarem o Deus Criador de todas as coisas que, na linguagem de Paulo, seria realizado através do altar ao Deus desconhecido. No discurso, Paulo reconhece ser o conhecimento que o homem natural tem de Deus, obscuro e vacilante, cheio de imperfeições indubitáveis. Pode, porém, orientar uma conduta moral consequente. O homem não se pode desprender, nem mais nem menos, do aguilhão do divino, sob o pretexto de que a presença de Deus é obscura e angustiante. Pelo contrário, deve esforçar-se nesta busca dolorosa, reconhecendo a própria indigência e procurando aceitar uma salvação que lhe é oferecida pela transcendência de Deus. Afirmava que o homem já experimentara completamente o propósito de Deus e fora completamente salvo. Este foi Jesus ressuscitado de entre os mortos. Esta era a garantia da possibilidade da salvação do corpo, além dos limites da morte, ou seja, da eternidade.
Os ouvintes de Paulo não suportaram tal testemunho, pois eram leitores assíduos dos diálogos de Platão e admiradores da morte estoica de Sócrates. O discurso de Paulo chocou-se com a mentalidade filosófica grega por seu testemunho em relação ao apreço à matéria, o Deus Criador e a ressurreição dos mortos. Os gregos acharam a nova religião materialista, daí o insucesso de Paulo. A narrativa de Lucas apresenta um tom de desânimo e parece sugerir que Paulo partiu de Atenas desolado. É provável que esse sentimento tivesse repercutido em sua carta aos Coríntios, pois o seu destino, ao sair da capital grega, foi Corinto. Mais tarde, ele escreveu aos Coríntios: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Em Atenas, ele fizera o seu apelo ao nível do conhecimento humano, usara o método socrático, tão bem conhecido dos atenienses, falando-lhes ao nível de sua cultura. Em contraste, dissera aos coríntios: Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Quando Paulo chegou a Corinto, talvez tivesse reexaminado o seu método de comunicação e ao escrever-lhe disse: Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes. É bem provável que estas tenham sido reflexões do apóstolo acerca de sua visita a Atenas. De qualquer maneira, é verdade que ele foi, como servo de Deus, fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Mesmo tendo um grande desapontamento em Atenas, houve resultados positivos. Lucas menciona umas conversões: Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros. É oportuno mencionar que um grupo de arqueólogos gregos escavou as ruínas de uma igreja de Dionísio e o Areopagita, situada precisamente atrás do Areópago. Paulo partiu de Atenas e, consequentemente, a menção da cidade desaparece dos escritos do Novo Testamento. O apóstolo nunca mais falou dela e nunca mais foi mencionado uma comunidade cristã ateniense nas Escrituras. Os atenienses continuaram militando nos caminhos da filosofia pagã, até que seus últimos representantes, que nem eram atenienses, emigraram para Pártia, onde foram acolhidos na corte do rei Cosroé. I. A Academia de Atenas fora fechada pelo imperador Justiniano I no ano de 529. Atenas, com toda a sua tradição, acabou. A obra do apóstolo Paulo continuou sendo pregada, confirmando o que está escrito na palavra de Deus. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 de Pedro 1, 24 e 25. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.